Olá pessoal, estamos entrando na reta final aqui da exploração dessa unidade 7, do texto 7, que trouxe para a gente o tema de fake news. E hoje nós vamos fazer uma leitura e interpretação um pouco diferente. A gente está acostumado a fazer leitura e interpretação de texto escrito. Mas nós vimos num vídeo para trás aí que texto não é só o que é escrito, também é o que é falado e também é o que são as imagens. Então hoje nós vamos trabalhar em cima de imagens. Quero que vocês prestem bastante atenção em cada elemento e digam o que elas transmitem para vocês, tá bom? Então vamos lá na primeira. A primeira é essa daqui, que acompanhou a gente durante toda essa unidade 7, Ela que abria os nossos slides. Então, o que nós vemos aqui? Observa o tamanho das imagens, dos elementos que compõem essa imagem, observa as cores, tudo isso você tem que levar em conta. A posição, Então, vamos ver aqui, ó. Aqui no alto, em um tamanho maior, a gente tem uma mãozinha. E o que ela está segurando? Observa que essa mão aqui, olha, é só a mão, não aparece a pessoa. O dono da mão, a dona da mão não aparece, aparece só a mão. Será que isso tem algum significado de só aparecer a mãozinha e não a pessoa inteira? Ela está usando o quê? Que instrumento é esse que ela está segurando? Vou mostrar aqui para vocês para dar uma dica. Olha só, é exatamente esse instrumento aqui. Tá mexendo os pauzinhos, literalmente, está manipulando o quê? Marionetes. Marionetes não têm vontade própria, Elas são conduzidas, elas são levadas. Olha só, se ele puxar a cordinha, ela vai puxar esse braço. Se ele puxar esse outro pauzinho para trás, para cima, ela puxa esse outro braço. Se ele for movimentando isso aqui, ela movimenta as perninhas, Então aqui a gente tem uma figura de uma pessoa, No caso aqui a gente sabe que é homem pelas roupas, segurando, manipulando duas marionetes. Aqui a gente não sabe nem qual é o sexo, Não sabemos se é homem, se é mulher. Sabemos que é alguém que também está manipulando uma marionete. E a marionete, olha, não é um bichinho. Tem corpo de quê? De pessoa. E na parte onde seria o tronco, o que a gente tem? Que imagem que é essa? Um celular. Então quem falou celular acertou. Agora, por que será que é o tronco que é o celular? O celular foi colocado bem aqui no tronco. Tá vendo? Ler imagem é prestar atenção em todos os elementos. A gente pode não ter respostas, mas a gente pode fazer perguntas. E as perguntas vão abrindo as possibilidades da gente entender o que a imagem quer dizer. Então nós temos alguém, uma pessoa, não é a silhueta de um bichinho, que está sendo manipulado por uma outra pessoa, que a gente nem sabe quem é. A gente não consegue ver. E a gente não consegue nem ver que estamos sendo manipulados, na verdade. Não é? Porque ela está muito acima de nós, então a gente nem percebe isso. Agora, olha só, aqui é o tronco. O tronco é onde a gente tem o quê? O coração, o fígado, os pulmões, o intestino, não é? A cabeça dela está de fora também, ó. A cabeça é onde está o cérebro, ficou do lado de fora. Mas aqui, ó, que mantém essa pessoa respirando, o sangue batendo, o fígado a gente fala que é a instância do humor, o intestino aqui, é como se ela vivesse, olha, a parte é um celular, Talvez isso aqui sugira para a gente que as pessoas começaram a viver muito em função desse objeto, muito em função do que esse objeto traz para a gente. E o que é que esse objeto traz para a gente? A possibilidade de nos comunicarmos com pessoas que a gente nem conhece. Então aqui tem, ó, as redes sociais, social networks, as redes sociais. Olha só, Facebook, Instagram, o Twitter, o Google Grupos, Pinterest, o Tumblr, esse que eu não conheço. É o LinkedIn, que é de profissão, o WhatsApp, o Messenger, Então a gente começa a viver, respirar, pulsar em cima dessa rede social. E às vezes a cabeça fica do lado de fora, o cérebro fica do lado de fora. Ao fazer isso, a gente fica mais possível, mais fácil de sermos
manipulados. Eu estou lendo essa imagem dessa forma. Você pode ter uma leitura diferente. Se tiver uma leitura diferente, aproveita e me conta, né? O que você pensou mais sobre as cores que estão sendo usadas? Dá para a gente pegar mais alguma dica? Dá para a gente viajar um pouco na maionese? Ler imagem é isso, tá? Não tem uma coisa muito certa, não. Mas a gente consegue, existe uma mensagem passada nela. Então, assim, o mínimo, o básico, a gente consegue decifrar, né? E tem horas que a gente vai viajar mesmo, né? Para ter certeza, só perguntando para o autor da imagem o que foi que ele pensou ao compô-la dessa forma. Uma outra imagem que a gente viu também, olha, enquanto a gente estava estudando, foi essa daqui. Então, olha para ela e vê se quais são os elementos aqui que você consegue reconhecer. Então, vamos ver aqui, ó, um que salta aos olhos, né? Essa pessoa com esse nariz compridinho aqui. Esse personagem aqui te lembra algum outro personagem com nariz fininho? Cyrano de Bergerac. Ah, tá bom. Quem mais que ele lembra? Né? Olha só, essa imagem aqui, ó, esse círculo e essas... não sei como é que eu vou chamar, essas ondinhas, né? Não parece umas ondas? Lembra alguma coisa? A gente tem uma pessoa que a gente também não vê quem é, né? A gente está vendo pelo alto, a gente não vê o rosto dela, que está mexendo no quê? Num laptop, né? Parece que está trabalhando aqui num laptop. Tem até uma xicrinha de café, me parece, aqui do lado, né? E ela está fazendo o quê? Bom, se a gente pensar, bem, olha só, ela está aqui numa mesinha de centro, uma mesinha de centro, e essas ondas. Não lembra o símbolo do Wi-Fi? Né? Sem a internet, as redes sociais não teriam existido e não teriam a força que tem. Num clique você consegue falar ao mesmo tempo com muitas pessoas. E se cada pessoa fala com mais umas tantas pessoas, no final do dia uma mensagem pode ter circulado por milhões de pessoas, literalmente, não é? E aquela imagem do narizinho comprido, não lembra o Pinóquio? O Pinóquio é aquele personagem que mentia compulsivamente. A gente já conversou um pouco sobre essa figura aqui. Então, o que será que isso aqui quer dizer? Alguém que a gente não conhece está enviando mensagens e essas mensagens são mentirosas. A do Pinóquio era fácil de saber quando ele estava mentindo. Por quê? Porque sempre que ele mentia, o nariz crescia. Se ele continuasse mentindo, o nariz crescia mais ainda. E ia crescendo quanto maior fosse a mentira, né? Quanto mais a insistência em mentir, mais crescia o narizinho do personagem. Agora, a gente sabe que as fake news, né, que são enviadas aqui pelo internet, não são fáceis assim de perceber. A gente já viu algumas dicas para descobrir quando elas são falsas, as notícias, mas eles estão se especializando, as pessoas estão se especializando. E por que é que a gente envia mensagens falsas? Qual é o interesse que essa pessoa tem ao encaminhar mensagens falsas? Os interesses são variados, né? Nós já vimos isso também. A repercussão de uma mensagem falsa, ela pode ter repercussão em tudo quanto é área, política, social, econômica, educacional. Ela pode destruir reputações, construir reputações, né? Vamos pensar que eu quero eleger ali alguma pessoa. Vocês chegaram a ver a propaganda do Hitler? Quem ouve aquela propaganda fala que homem maravilhoso, vamos elegê-lo. Não é? E aí, se você não confronta aquilo que é dito com as coisas que de fato ele fez, né, você nunca vai saber que aquilo é uma grande mentira contada com meias verdades. Né? Então aqui a gente tem que sempre pensar, olha, essas mensagens vêm de alguém criou essa mensagem. Criou para quê? Qual é o objetivo dessa mensagem? É divertir? É entretenimento? É criar polêmica? É hostilizar um grupo? Fazer com que a gente aumente o preconceito em relação a um grupo de pessoas, a um determinado tipo de comportamento? É incitar ódio? O que é que eles querem espalhar com essas mensagens?
né, com essas fake news, porque aqui a gente tem uma fake, né, uma mentira sendo divulgada. Aqui está claro que é mentira. Na primeira imagem, a gente via a possibilidade do quê? Da gente ser manipulado, né, pelas redes sociais, né, que agora o acesso ao celular deixou muito mais perto da gente. E essa imagem agora mostra para a gente o quê? As fake news, né, elas são construídas e elas são direcionadas. Se a gente não, para nós, se a gente não prestar atenção, a gente pode estar repassando também isso. Olha a próxima imagem. Ela usa um dos elementos ali da primeira que a gente viu, né, que é aqui, ó, o bonequinho, né, o fantoche sendo manipulado. Né? Só que agora esse fantoche tá onde, gente? Ó, tá na televisão. E aqui, pela posição que ocupa o fantoche, por esses elementos que estão aqui na frente dele, o que dá a impressão que é? Que tipo de programação que a gente está vendo aqui? Ainda está escrito até fake news. A gente está vendo o quê? Não é um programa de dança, não é um programa de entretenimento, é um programa de notícias. O camaradinha está com uma pauta aqui, né, os papéis para ele ler notícias na televisão, só que ele também está sendo manipulado. Então a gente tem que lembrar também, gente, que as redes de televisão, as redes de rádio, né, as grandes redes todas de comunicação, elas têm o quê? Também têm seus interesses econômicos, não é? E quando é que esse interesse econômico começa a ser prejudicial? Quando ela começa a apresentar como verdade algo que é mentira. A rede pode ter sua opinião? Sim, tem muitos programas de opinião na televisão. Mas isso é muito bom, porque a gente sabe que são opiniões. Aquelas rodas em que os jornalistas vão perguntando, pergunta aqui, pergunta ali, eles estão trocando opiniões, né? E eles estão deixando claro que são opiniões. O problema é quando a gente começa a confundir o que é fato, o que é parte da notícia, é uma informação, um dado, um conhecimento que se acumulou sobre uma situação com opiniões e acreditar que essas opiniões são as únicas, são as verdadeiras. Tá? Vamos ver mais uma. Olha só que bacana. Observa essa imagem. O que é isso aqui? É a imagem de um anzol, né? E o que ele está usando como isca? Deixa eu pegar aqui meu escritinha. O que essa pessoa está usando como isca? Olha só. As fake news. Isca para pescar quem? Olha só, gente, os peixinhos aqui, eles estão usando a imagem do quê? De uma setinha de computador. Olha que interessante. Opa! Aqui, ó, tá vendo a minha setinha? Os peixinhos não parecem essa setinha? Então, ele tá falando pra gente o que aqui, talvez? Talvez está dizendo isso, olha, as fake news atraem os cliques. Por isso é que a gente acaba divulgando muito fake news, porque elas são emocionais, não é? Elas são, assim, escritas de uma forma que a gente fica curioso, uma forma que a gente fica bravo, indignado, ou uma forma que a gente fica com medo. É uma forma que chama muita atenção. É uma notícia que fala assim, você não vai acreditar. Incrível o que esse menino foi capaz de fazer com sua mãe. Aí você já vai falar assim, ai meu Deus, o que será que aconteceu? E lá vai ver, né? Nunca ninguém fez isso na sua vida. É uma vergonha. Então ela usa esse tipo de frases que chamam, que aguçam a nossa curiosidade. E a gente vai lá e é fisgado por ela, né? Quando você aceita uma mentira como verdade e a repassa, você caiu na armadilha aqui, você foi fisgado. Vamos ver a próxima. Olha só, um monte de questões aqui. Perguntas, né? Aqui a gente tem um laptop, um notebook, né? E a pessoa abriu e está escrito o que aqui, ó? News,
notícias fake, falsa. Um olho bem aberto aqui. O que será que ele quer dizer com esse desenho? Esse monte de interrogação. Para mim, o desenhista quer dizer o seguinte, ó, que a gente tem que ficar de olho aberto, que a gente tem que fazer bastante perguntas todas as vezes que chegar para a gente alguma notícia, para que a gente possa descobrir se são verdadeiras ou falsas. Para isso, nós temos que prestar atenção, abrir o olho, né, e começar a questionar, começar a ter o espírito mais crítico, começar a usar a cabeça. Não se levar só pelo coração, pela emoção, né? Olha só, uma outra dica que me faz pensar que essa interpretação é uma boa interpretação é isso daqui, ó, do site onde ela foi tirada. Tá vendo aqui escritinho aqui embaixo de amarelo, que eu tô apontando com amarelinho? Tava aqui, ó, digitalks.com.br é o site onde eu peguei artigos, e o artigo se chama exatamente Como Combater as Fake News. Então, como é que a gente combate as fake news? Com os olhos bem abertos, prestando atenção na linguagem, quem foi que escreveu, como é que escreveu, por que escreveu, e fazendo essas milhões de perguntas que a gente tem. Qual é o interesse? Quem vai ganhar com esse tipo de notícia? É algum político? É alguma empresa? É algum cidadão? O que ele está querendo ganhar com isso? Né? Popularidade? Destruir a reputação de alguém? Ganhar eleições? Impedir que outras pessoas ganhem a eleição? Quer deixar a gente desesperado? O que é que essa pessoa está querendo, ou essas pessoas, esse grupo de pessoas, porque nem sempre é só uma pessoa, mas um grupo, né, estão querendo ganhar? Bom, aí já que a gente está falando de prestar atenção nas coisas, vamos só relembrar aqui, ó, como é que a gente pode identificar notícias falsas, né? Acompanha comigo aqui. Como identificar notícias falsas? Considere a fonte. Clique fora da história para investigar o site, a sua missão, o contato. Se não tem essas coisas, se essas coisas estão muito esquisitas, você já começa a pensar, opa, deve ter algum problema aqui. Verifique o autor, faça uma breve pesquisa sobre o autor. Ele é confiável? Ele existe mesmo? Joga o nome da pessoa no Google e começa a ver o que ela posta, né? Se ela tem Face, Instagram, se é um jornalista, para onde que esse jornalista trabalha, se é um professor, né? Onde esse professor trabalha, enfim. Verifique a data. Repostar notícias antigas não significa que sejam relevantes atualmente. Às vezes o problema que eles estão falando lá até já foi solucionado, né? Então já não é mais problema. Olha outra questão. É preconceito? Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar seu julgamento. Leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? Então não fica só no título. Nossa, você viu o que aquele menino fez com a mãe dele? Fez a mãe chorar. Mas aí você nem leu nada, né? Para saber que era de emoção, porque ela ganhou um presente no Dia das Mães que ele mesmo fez, ou sei lá o quê, né? E foi preso ainda. Então, leia com atenção, na íntegra, né? Fontes de apoio. Aqui, gente, eu falo para vocês não fazerem isso, tá? Aqui está dizendo para clicar nos links e verificar se a informação oferece apoio à história. Não faça isso, tá? Porque se eles colocarem um link falso, alguma coisa assim, maliciosa, né, que você pode estar trazendo para o seu computador, para o seu celular, né, pode estar sendo enviado para um link perigoso. Então não faça isso, mas procure, tá? Fora ali daquela história, outras, se tem em algum jornal mais conhecido, se tem em alguma rádio, televisão mais conhecida, né, procura ver se tem a notícia em outros sites, né? Então aí você pode colocar no Google o tema para você ver se outros lugares estão falando a mesma coisa e que lugares são esses. Porque não adianta nada eu entrar de Facebook em Facebook, né? Eu tenho que ver se algum órgão oficial está falando aquilo, por exemplo. E se é uma piada, vamos continuar aqui. Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. Pode ser, né, que seja uma brincadeira mesmo. E aqui uma outra dica que acho que é interessante, essa sim,
Essa é uma dica interessante, ó. Vou botar um certinho aqui, um joinha. Como é que a gente faz joinha, gente? Ai, esse joinha tá muito estranho, sei lá como é que a gente faz joinha. Ah, é assim, quer ver? Vou botar um joinha aqui. Aqui não, tá? Aqui, ó, não faça isso não que você vai correr perigo. Não. Aqui sim. Aqui assim, ó, joinha, né? Consulte especialistas. Pergunte a um bibliotecário ou consulte um site de verificação gratuito. Olha só, eu não conheço todos esses sites não, tá bom? Desses daqui, eu conheço esse daqui que é um dos mais antigos que eu sei. É o eFarsas. Ele coloca jornalistas e outras pessoas para verificarem o que está rolando na internet e se as notícias são verdadeiras ou falsas, e aí ele vai explicando passo a passo se é ou se não é verdade ou se é mentira, tá? Tem esses daqui também que estavam dando sugestão, né? Eu não conheço, boatos.org, Projeto Comprova, a Pública e aos Fatos, né? Mas enfim, é bom verificar, converse com outras pessoas, né? E por fim, olha só, você sabe as consequências jurídicas para quem publica ou repassa fake news? Aqui está mostrando um pouco nessa imagem o que? Que a gente pensa que está escondido pelo anonimato, não é? A grande questão é essa, a gente pensa que ninguém vai saber, eu já repassei, mas alguém repassou antes para mim e outras pessoas vão repassar, então não vai dar nada se eu repassar essa notícia. Pode dar sim, pode dar ruim, né? A gente ainda não tem uma legislação específica sobre fake news no Brasil, mas tem já alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Mas como a gente tem o Código Civil e o Código Penal, existem espaços, brechas no Código Civil e no Código Penal para penalizar aquelas pessoas que repassam fake news, né? Por exemplo, se você incorrer no crime de calúnia, injúria ou difamação, por exemplo, né? Artigo 138 do Código Penal, você vai responder por isso, né? Você pode ser condenado a indenizar a vítima também por danos materiais e morais, né? Fora que o que você está ganhando se você repassa uma fake news? Está criando caos na sua própria sociedade? Bom, a gente viu só algumas imagens, né? Daqui para frente, gente, nós vamos ficar muito atentos. Fiquem atentos às imagens que rodeiam você, né? As imagens também são usadas para fisgar a gente nessas fake news. Eles colocam umas imagens assim bem chamativas, aí a gente fica curioso para saber o que está acontecendo, né? E acaba sendo fisgado. Vamos ficar esperto, tá bom? Beijo para vocês, fiquem com Deus.